Nossa conversa hoje é sobre tratamento emocional bem-sucedido. É uma demanda que tem surgido muito atualmente, principalmente na pandemia, as pessoas em casa. Nós sabemos que está diminuindo o número de pessoas que estão ficando em casa plenamente, como se nós já estivéssemos terminado a fase de quarentena. E sabemos que não é bem assim. Nós precisamos cuidar para que a gente ainda precisa respeitar o distanciamento social, alguns casos de isolamento também. Mas nesta necessidade, eu observo que há uma grande procura por profissionais da área de saúde emocional, psiquiatras e psicólogos. Então aqui eu quero deixar uma breve reflexão, que é um tema muito emergente, sobre o tratamento emocional bem-sucedido. Como que é? Então, a pessoa está sentindo algum sintoma, o sujeito está sentindo algum sintoma de ansiedade, de depressão, de perda de concentração, né, de sentimentos e emoções confusas, algumas até com desejo de fuga, de suicídio, pânico, começam a ter compulsões também alimentares, começam a ter também compulsões de limpeza, começa a desenvolver toque, enfim, uma enorme gama de comportamentos que no meu canal do YouTube, Abarca Psicólogo, eu tenho uma série de temas lá sobre saúde emocional. Então, o primeiro passo é procurar um profissional da psicologia, devidamente registrado no Conselho Federal de Psicologia ou no seu conselho regional, ou um médico, de preferência um psiquiatra, se o sintoma for emocional. Lógico, qualquer médico pode medicar sintomas emocionais, mas um médico que está diante de um paciente que o quadro é emocional, é prudente que ele encaminhe para um psiquiatra, que é mais especializado em lidar com a medicação do emocional, e também o psicólogo. Então, nessa primeira fase, a fase inicial para a psicoterapia com o psicólogo ou para a psiquiatria é de um diagnóstico. E o principal ponto diagnóstico é identificar a estrutura do paciente para ver se ele precisa realmente ser medicado ou não. E se ele precisa ser medicado, que tipo de medicação conforme o diagnóstico inicial. E sabemos que todo diagnóstico inicial em saúde emocional, ele tem que ser muito criterioso e leva algum tempo para se fechar um quadro. Às vezes tem pacientes que levam 2 a 3 anos para a gente poder fechar junto com o psiquiatra, no meu caso, psicólogo, em diálogo com o psiquiatra. Às vezes tem casos que é até 3 anos para fechar um diagnóstico definido, principalmente os casos mais complexos. Então, um psicólogo que faz uma primeira entrevista com um paciente adulto e identifica que ele precisa de um suporte medicamentoso e não encaminha, ele está sendo irresponsável na sua conduta diagnóstica. Assim também, quando o psiquiatra percebe que o paciente precisa de um suporte terapêutico e não conduz para um suporte terapêutico com o psicólogo, também não está sendo muito adequado na sua conduta. Ou deixa de medicar, sendo que o paciente precisa ser medicado. Ou medica sem que o paciente precisa ser medicado. Enfim, essa primeira etapa diagnóstica para a condução medicamentosa ou não. Tem pacientes que alguns psiquiatras me mandam até para que eu faça uma avaliação melhor, com mais critérios, no sentido de observar se o paciente suporta uma terapia sem medicação. Isso existe. Eu tenho vários colegas, assim, vários parceiros da medicina, da psiquiatria que fazem isso. É uma troca de confiabilidade, de confiança. Depois que decidiu isto, então, quando eu trato um paciente com medicação, é quando ele precisa sair de sintomas que estão tirando ele da potencialidade produtiva dele, e também esses sintomas começam a colocar ele em risco por causa de alguns comportamentos que o sintoma vai desenvolvendo. Obsessões, compulsões, riscos às vezes de vida, uma síndrome, um transtorno de pânico que às vezes pode levar a pessoa a se desesperar dirigindo um volante, assim por diante. Então a medicação ela entra nesses quadros, nessas situações. E quando que você vai conseguir
caminhar o paciente para um processo bem sucedido é quando o paciente, começando com a medicação e a terapia contínua e sendo fiel também aos procedimentos médicos do psiquiatra e não falhando na conduta da psicoterapia, que no mínimo é uma vez por semana, no mínimo, você pode visualizar um tratamento emocional bem sucedido nesta forma, nessa parceria. O psicólogo dialogando com o médico psiquiatra dialogando com o psicólogo e vão conduzindo. Às vezes tem paciente medicado que a gente precisa dar um toque no médico, que às vezes o paciente está usando indevidamente a medicação. Às vezes aquela medicação de fato está trazendo muitos efeitos colaterais. Na hora que o paciente vai até o médico, ele não consegue verbalizar isso. Então essa troca entre o psiquiatra e a psicologia e o psicólogo é fundamental. E aí o avanço disso, quando a gente começa a vislumbrar uma alta, quando o paciente já não mais tem os sintomas decorrentes da queixa inicial, do diagnóstico, ou se eles têm, ele sabe lidar muito bem com esse sintoma, e aí ele começa a ter alta medicamentosa. Não há necessidade daquela medicação. E depois que ele encerra totalmente a alta medicamentosa, a gente começa a fazer a alta terapêutica. Porque às vezes o paciente sai da medicação, ele desenvolve algum outro sintoma também, com medo de sair da medicação. Então é um processo que tem que seguir os protocolos médicos, porque você não começa a tomar uma medicação, por exemplo, antidepressiva e daqui 2, 3 meses para, não é bem assim. Você tem uma sequência de começo, meio e fim. A boa condução é aquela que visualiza a alta medicamentosa, sim. E quando o paciente, então, ele mesmo tendo a alta terapêutica, a gente sabe que ele vai precisar tomar uma medicação contínua. Quando são quadros mais crônicos, de doenças mais definidas e que têm episódios contínuos de psicose, de perda do controle de si mesmo. Por exemplo, um quadro clássico, uma esquizofrenia. Dificilmente um paciente ele vai ter alta terapêutica sem medicação e dificilmente ele vai deixar de tomar medicação. Porém, com o tratamento associado, ele vai saber lidar tão bem com a sua disfunção emocional, ele vai entender do que acontece com ele, vai aprender a dialogar com esse sintoma, que pode ser até permanente, então isso vai exigir menos controle medicamentoso para ele. Então, às vezes, são medicações de manutenção. Algumas depressões mais crônicas também, que às vezes o paciente precisa ter uso contínuo de medicação, porém sem necessidade de uma terapia, porque já sabe lidar com aquele sintoma, mas é um quadro muito crônico e que não houve a possibilidade de evoluir para a alta medicamentosa também. Mas vocês estão vendo, gente, não adianta você começar um tratamento com medicações que o vizinho te indicou, que a família toma, que a mãe toma, o pai toma, então eu também vou tomar. Não adianta você querer que o médico medique você por apenas um período. Entrou em medicação emocional é porque tem que ter um sentido e um problema emocional decorrente desse sintoma que precisa ser tratado. Então tem que ter começo, meio e fim. É água mole em pedra dura. E nós psicólogos temos o papel, no primeiro momento, de acolher essa problemática e ouvir o paciente para devolver para ele ferramentas que ele mesmo possa lidar conforme ele vai passando por dificuldades até que ele possa ter fortalecimento de si mesmo, do seu próprio eu, para não precisar mais fazer uso da medicação. Então vamos dizer que a alta absoluta é o desmame da medicação, o desmame do psicólogo e a capacidade do paciente caminhar por si só. Mas eu posso dizer para vocês, não há tratamento bem sucedido em transtornos emocionais, tratamentos emocionais, com menos de 1 ano de procedimento bem sistematizado. Isso mínimo, tá? O começo tem que ter um meio e um fim. Por isso, fiquem atentos com as condutas que não conduzem nesta vertente do começo, meio e fim. A gente trata para se ter uma alta, sim. Alguns casos não são possíveis por causa do quadro crônico ou quadros psicóticos. Então fica aqui essa ideia e espero que você possa usufruir esse tema e passar para seus colegas e amigos e familiares. Até o nosso próximo tema. Até lá!